Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai continuar com as nossas aulas de Química Orgânica e o nosso tópico de hoje são os compostos oxigenados. Mas o que são compostos oxigenados? Acho que o próprio nome já nos dá uma dica, né? São funções orgânicas que apresentam oxigênio na sua molécula, além do carbono e hidrogênio, né? Antes a gente tinha visto os hidrocarbonetos, que eram compostos só por carbono e hidrogênio, agora a gente tem o oxigênio também na molécula. E esse oxigênio, dependendo da maneira com que ele aparece na molécula, da maneira com que ele é colocado na molécula, a gente tem muitas funções diferentes, como os álcoois, né, os fenóis, os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos, os ésteres e os éteres. Vejam bem, éster e éter são duas coisas completamente diferentes, só tem o nome parecido, certo? Então a gente vai estudar cada um deles com bastante cuidado para a gente poder entender essas funções e como que essas substâncias se comportam, tá certo? Começando pelos álcoois. Bom, o que é um álcool? Um álcool, todo mundo já sabe, todo mundo já viu um álcool, né? Principalmente os álcoois combustíveis, que nem, por exemplo, o que está no posto de gasolina, né? Que é o etanol, ou aquele álcool em gel que hoje em dia todo mundo desesperadamente corre atrás, não é isso? Mas para funcionar a gente sabe que tem que ser acima de 70%. Ou então as bebidas alcoólicas, não é mesmo? Então essas substâncias, todas elas são álcoois, né? E a maioria delas é do etanol. Lógico que não existem só o etanol, certo? Porque tem álcoois, que nem, por exemplo, aqueles utilizados para desinfetar umbigo de neném, por exemplo, que não é o etanol, é um outro álcool, certo? E qual que é a característica de um álcool? Um álcool tem um grupo hidroxila. O que é esse grupo hidroxila? É um OH ligado a um carbono saturado, que nem está aqui no cantinho, tá vendo? Ó? O OH ligado a um carbono saturado, porque se ele estiver insaturado, ou seja, se ele estiver com dupla ligação, não é um álcool, certo? É uma outra função orgânica chamada enol, que nós veremos mais para frente, tá certo? Mas como que eu utilizo o álcool? Bom, uma das maneiras com que se utiliza o álcool é como bebida alcoólica, certo? E como bebida alcoólica, tem gente que acha que o álcool é recente. Não, na realidade, olha só. A cerveja, por exemplo, ela surgiu na Mesopotâmia, né, região da Mesopotâmia, há mais de 6.000 anos atrás, certo? Olha só. O vinho surgiu na Ásia há mais de 9.000 anos atrás, gente. Olha só há quanto tempo que se tem vinho, né? Agora, o uísque já é uma bebida um pouco mais nova. Ele surgiu em 1494, né, na Escócia, certo? E essas bebidas, cada bebida, ela tem uma fonte diferente. Nem todas as bebidas são produzidas a partir da mesma fonte, certo? Que nem, por exemplo, a cerveja é feita da cevada, o vinho é feito da uva, o uísque é feito do malte. E aqui a gente tem uma tabela que mostra várias bebidas, certo? Várias bebidas, a sua matéria-prima, o seu teor alcoólico e de onde que tradicionalmente ela vem. Então a gente pode ver aqui a cachaça, né, ou pinga, né, que vem da cana-de-açúcar, que é produzida tradicionalmente no Brasil. Nós temos o absinto, né, que vem de uma planta Artemisia biscintium, né, da Suíça, que chega até 89% o seu teor alcoólico, né? O rum, que também é feito de cana-de-açúcar, só que o melaço significa que é aquele mais queimado, aquele mais escuro, né? Desenvolvido em Cuba. Por exemplo, a champanhe e o vinho são feitos de uva. Qual que é a diferença? É que a champanhe é obrigatoriamente de uma região especial da França. A região de Champagne, eles têm uma marca registrada, então para receber esse nome, só se for francesa, senão é um espumante. Então, se você acha que você já tomou champanhe, tome cuidado, porque uma champanhe custa mais de 300, 400 dólares. Então, o que você deve ter tomado foi, na realidade, um espumante, certo? Os vinhos, né, principalmente da Itália, o conhaque, que é feito de gengibre, o saquê, que é feito de arroz, a vodka, que é feita de batata, né, de vários cereais, mas principalmente a batata. Então aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem ver tranquilamente, com mais tempo depois, cada um desses materiais que dão origem à bebida, tá certo? Bom, mas o álcool ele funciona como? Eu tenho vários tipos de álcoois. Eu tenho o monoálcool, aquele que tem só um grupo hidroxila. Eu tenho o diálcool, aquele que tem dois
grupos hidroxila, e o poliálcool que tem mais de 3 ou mais grupos hidroxila, certo? Se eu tiver o grupo hidroxila ligado num carbono primário, né, ele é lógico, um álcool primário. Se o grupo hidroxila estiver ligado a um carbono secundário, é um álcool secundário e, lógico, se o grupo hidroxila estiver ligado a um carbono terciário, ele é um álcool terciário. Essa é a classificação do álcool, tá? Bom, mas como que eu vou dar nome num álcool, né? Como que eu coloco nome numa substância dessa? Bom, primeiro, é a mesma regra que a gente usa nos hidrocarbonetos, que foi proposta pela IUPAC, né? União Internacional de Química Pura e Aplicada, né? Então, são 3 partes: prefixo, parte intermediária ou infixo e o sufixo, certo? O prefixo, vocês lembram, a quantidade de carbono, né? 1 carbono é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent e sucessivamente. E as ligações: simples é an, dupla é en, tripla é in. Aí você tem 2 duplas de en, 2 triplas de in e assim sucessivamente. E o sufixo agora, não sei se vocês lembram, quando era hidrocarboneto, o sufixo era O, terminava tudo em O. Agora, como é álcool e se tem o OH, termina em OL. Vamos ver um exemplo? Olha só. Aqui eu tenho 3 exemplos. O primeiro aqui no canto, olha só, tenho 2 carbonos. É et, né? Se é só simples ligações, é an. É álcool? Lógico, olha aqui ó, o grupo OH aqui no canto, se tiver OH é o quê? OL. Então como é que ficou? Etanol, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no de cima. O que eu tenho? Eu tenho 4 carbonos. 4 carbonos é o quê? É but. Tem alguma dupla ligação? É tudo simples. Se é tudo simples, é an. É álcool? É. Então termina em ol, tá vendo aqui ó, o OH aqui? Só que tem um probleminha. Esse OH não está nesse carbono? Mas podia estar nesse, não podia? Então, se eu tenho posições, né, e opções de onde ele poderia estar, eu tenho que colocar o número. Lembra das regras dos menores números? Então, começo por aqui. Carbono 1, carbono 2. Então, no carbono 2 eu tenho o quê? Ol. Tá? Então, fica como? Butan 2-ol. Entendido? Aqui embaixo, se vocês forem ver, eu também tenho 4 carbonos. Então, fica but. Tenho só simples ligações? Fica an. Só que agora o grupo OH está onde? Não está no primeiro carbono no canto? Olha aqui, ó. O OH aqui nesse carbono, não é isso? Então, 1-ol. Como é que fica? Butan 1-ol. Perceberam a diferença? Então, é desse jeito que funciona. Tá? Entendido? Certo? Vamos ver se a gente vê mais um? Os fenóis também são grupos que apresentam hidroxila, só que a hidroxila está num anel aromático. Lembra o que é o anel aromático? É isso aqui, ó. É uma cadeia fechada que tem simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla intercalado, certo? Então, o fenol, certo? É muito utilizado para veterinária ou medicina em produtos como desinfetantes, que nem, por exemplo, a criolina. Lembra que eu falei a criolina? A criolina é formada pelo ortocresol. O que é o ortocresol? É um fenol que tem um metil aqui do lado, certo? Então, o nome disso aqui seria metilfenol. Mas aí, como ele é importante, ele recebe um nome especial, ortocresol, tá? Então, a criolina é um fenol. E temos outros fenóis que também vão aparecer, né, mais para frente, tá? Até aí tudo bem? Então, essas são as duas funções que apresentam apenas o grupo hidroxila, certo? E aí vocês podem fazer as atividades tranquilamente, tá?